Começando mais um episódio do Pitcast aqui no app da 10FM. Eu sou Paola Fernandes e semanalmente vou trazer convidados para que a gente possa conversar sobre empreendedorismo, política, cases de sucesso, histórias de superação. E nesta semana temos uma convidada super especial. Ela é médica, cirurgia plástica, transforma rainhas, melhora a autoestima das pessoas. E é claro, ela é gestora e fundadora da Clínica Specialité. Quem será? Ela é a doutora Juliana Kaiser. Doutora Juliana Kaiser, bem-vinda ao Pitcast. É um prazer te receber aqui. É uma honra poder conversar contigo e falar um pouco sobre a tua história. Obrigada, Paola. Mais uma vez eu te agradeço pelo convite. Já é o nosso segundo encontro em entrevista, né? O primeiro já faz bastante tempo, mas como eu já te falei, é emocionante ouvir a tua voz. Eu gosto muito, é uma voz doce, eu sou muito ligada em voz. E eu adoro, e é um presente para mim estar aqui. E um sonho, porque eu queria muito participar de um podcast. E finalmente fui convidada, foi um presente de Deus, muito obrigada. Ai, merece, eu que agradeço a presença, a companhia nesse bate-papo que a gente vai ter aqui nessa semana do Pitcast. E vamos começar falando, doutora Juliana, conta pra gente como é inovar num mercado tão competitivo, por vezes saturado, ao longo desses 15 anos de carreira aí com a Clínica Specialité. Realmente é desafiante. Quando eu comecei, ainda não haviam redes sociais, né? E já era difícil. E agora, com a função da rede social, eu digo que eu sou uma funcionária do Mark Zuckerberg, né? Porque tu não é só gestora, nem só médica, nem só cirurgiã, mas também tem que ser alguém que atue presente nas redes sociais, que dê feedback para os teus seguidores, né? Que tenha uma rede orgânica, né? Então, assim, realmente é muito desafiante. Realmente o mercado está muito complexo, muito complicado, até porque as redes sociais tornaram isso, além de ser um órgão facilitador, também é um órgão dificultador, porque qualquer um é especialista no Instagram, tu vai ali, a gente monta, se eu e tu agora pegar aqui um telefone celular, a gente monta um Instagram e monta um perfil com especialistas em qualquer coisa que a gente desejar. E a inteligência artificial nos traz uma gama de recursos onde a gente pode alimentar um perfil do Instagram com qualquer coisa que a gente deseje, e isso gera um engajamento, gera um marketing, gera uma venda, gera um produto, gera... Então, assim, tu conseguir entregar uma verdade sobre o teu trabalho, fazer um trabalho realmente honesto, transparente e que isso seja valorizado socialmente, hoje em dia é um grande desafio. E ao longo desses anos de carreira e de atuação, logo que tu começou, no início, a atuar, depois de formada, tu imaginou ter a clínica desse tamanho, ter funcionários e tantas opções para as pessoas? E a gente já pode aproveitar e nos contar um pouco do que a clínica oferece também. Claro. Então, a gente tem uma clínica multidisciplinar, né, de atuação em saúde, medicina, odontologia, fisioterapia, nutrição, clínica geral, traumatologia, psicologia. É um atendimento global, né? A medicina hoje entende o ser humano de uma maneira muito mais global do que já entendeu um dia. E realmente sempre foi um sonho meu ter uma equipe multidisciplinar, assim como sempre foi um sonho não ser um ponto final. Então, se eu tivesse uma clínica que fosse doutora Juliana e eu fosse o carro-chefe, um dia eu ia ter que fechar as minhas portas e ia ter que me aposentar. Como aconteceu com muitos cirurgiões que eu acompanhei, que foram meus mestres, foram meus professores, né? E eu não desejava isso. O meu desejo era que realmente houvesse uma vida, além da minha, né? Que me sustentasse profissionalmente, mas que nunca tivesse fim, né? Que pudesse continuar independente da minha presença, que pudesse ter vida própria. E isso acontece todos os dias. Se eu não vou lá na clínica, se eu não estou trabalhando, a clínica tem vida própria. Ela existe em função de outros profissionais que estão lá, em função de um grupo de colaboradores, de uma equipe que trabalha em nome desse estabelecimento e que entrega o seu melhor para atender toda a saúde humana de uma maneira global, psicológico, odontológico, traumatológico, clínico. Tem endocrinologista, tem nutricionista, fisioterapeutas. Então, isso me gera uma grande satisfação, porque eu não estou, tudo não está centrado em mim, né? E a Clínica Specialité tem vida própria, independente da doutora Juliana. Eu vou poder permanecer viva de uma certa forma naquilo, mas aquilo vai ser tocado por outras vidas, por outras pessoas. Eu não vai ser um ponto final.
E quando tu começou, né, a clínica, por exemplo, tu já te enxergava como uma empreendedora ou isso veio com o tempo? Porque além de cirurgiã, né, também faz toda a parte de gestão da clínica, enfim, organizacional. Essa é uma característica importante que poucas pessoas enxergam, que tu viu muito bem em mim desde o princípio, né? Acho que a gente se identifica bastante com essas questões femininas de empreendedorismo, de lutas, de conquistas das mulheres. Então, assim, a maior parte das pessoas me vê como médica e como cirurgiã, né? Não me vê como uma empreendedora. E, na verdade, eu sou uma empreendedora porque tenho uma empresa, sou gestora de uma empresa e tenho que cuidar de todas as questões que concernem uma empresa no Brasil hoje, tenho que saber disso, tenho que ter capacidade de gerir pessoas, enfim, administrar uma empresa como um administrador, né? E realmente a faculdade de medicina não nos dá essa bagagem. E cada vez mais os médicos têm que ser empresários. Mas a bagagem técnica a medicina não nos dá. Isso também vai sofrer certamente uma transformação ao longo do tempo e as faculdades de medicina vão ter que começar a fazer essa entrega. Mas eu vim já com uma família de empreendedorismo, né? Eu vim de um berço de empreendedores. Meu pai, apesar de ter sido bancário, teve empresas. A minha mãe, apesar de ter sido psicóloga, ela teve empresa também. Ela disse que ela fazia administração, psicologia da administração, né? Então, ela teve empresas, meu pai teve empresas, sempre foram empresários. E a minha família, que me antecedeu mais profundamente atrás também, né? Porque os meus avós, os pais dos meus pais tinham empresa, tinham um mercado, tinham um posto de gasolina e tudo que eles começaram numa cidade do zero, uma cidade que precisava daquele recurso, então eles empreenderam, construíram suas empresas. Os meus avós, pais da minha mãe, o meu avô foi dono de barbearia, a minha avó era representante do Avon, foi revendedora do Avon durante a vida inteira, a gente ganhava presentes do Avon, né? Então, é uma família que tinha o seio empreendedor. A minha irmã é uma grande empreendedora, é minha sócia, tem empresas fora do nosso negócio, que ela é gestora. Meu irmão é empresário também, formado em administração de empresas, adora empreendedorismo, tem empresa também. Então, foi mais um feeling, um instinto familiar do que propriamente uma questão técnica que me regeu, assim. E que me rege até hoje. Mas, claro que, tecnicamente, a gente começa a estudar coisas e desenvolver, né, necessidades, e aí acaba estudando. Mas não foi a partir disso, de conhecimento técnico, que eu iniciei meu empreendedorismo. Olhando lá para o começo, com a experiência que tu tem hoje, que bagagem tu diria que na época, quando começou, tu não tinha e que hoje tu percebe que foi melhorando nessa parte de gestão? Eu acho que coragem, né, de ousar, ter calma, ter paciência, entender que os processos precisam de um tempo para acontecer, não ser tão ansiosa e não ficar tão preocupada com os resultados, achando que não vai dar certo, né? E aí, diante disso, poder ousar mais, né? E ter essa maturidade. Eu acho que a maturidade é a peça fundamental, assim, para a gente empreender, né? Ter coragem, entender que ninguém pode te dizer que tu não pode, né? Que não é qualquer pessoa que nem sabe nada, que não entende te dizer: ai, será que vai dar certo? Ai, pensa bem. Então, eu acho que ouvir esse tipo de conselho e, de certa forma, levar um pouco isso em consideração, talvez não fosse o que eu faria agora, né? Acho que eu ousaria muito mais. Eu acho que eu também teria mais paciência de esperar os resultados, não sofreria tanto, né? A gente quer tudo para ontem. Pois é, quando a gente é jovem, mas depois a gente aprende. Chega esse dia? Chega esse dia. Esse dia chega, graças a Deus chega. Eu pergunto também, porque eu sofro muito por antecipação, né? E já quero ver, mas tá começando. Não, quando eu tinha 30 anos eu era assim, mas agora com 50 tudo mudou. Não, ainda não tem 50, não, quase, né? Com rosto quase. de 40. Tô nas portas. Doutora Juliana, explica pra gente o que é esse termo que tu utiliza muito nas redes sociais para tratar os pacientes, que é reis e rainhas. De onde surgiu essa nomenclatura? Então, essa é uma história bacana que eu tenho muita vontade que ela se propague, que chegue nas pessoas, né? Que quando eu trabalhava no SUS e fiz a minha formação toda no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, no Sistema Único de Saúde, a gente atendia cirurgias plásticas estéticas em pacientes de baixa renda.
né? E essas pacientes tinham trabalhos, muitas vezes, extenuantes fisicamente, se envolviam em situações de esforço físico, tinham casas não tão bem adaptadas para o conforto que muitas vezes uma cirurgia, um pós-operatório de cirurgia plástica exige. Então, diante desse cenário, eu e os meus colegas encontrávamos algumas dificuldades, alguns desafios, assim, e sentíamos que a coisa ia por um caminho, às vezes, muito complicado, delicado, assim, perigoso, né? Até que um belo dia, um insight divino, assim, né? Acho que de Deus, eu disse, olha, para uma paciente, olha, a gente precisa que tu te cuides agora nesses 30 dias como se tu fosse uma rainha, né? Então, assim, tu vai ter que te tratar muito bem, te cuidar muito bem, olhar muito bem para ti, pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa. E vida de rainha não é vida de doente. Tu não vai ficar de cama, né, que é um grande temor da cirurgia plástica. O paciente de cama tem problemas, tem complicações. Então, a gente precisava que o paciente não ficasse de cama, então não podia dar essa recomendação, mas precisava que ela se restringisse de alguns esforços e de algumas coisas que realmente iam imprimir um ritmo perigoso para o pós-operatório. E aí eu disse, olha, é vida de rainha 30 dias, não é vida de doente, mas é vida de rainha. Agora a gente te realizou rainha. E assim a gente dizia para os pacientes homens também. E aquilo foi uma mágica, porque os pós-operatórios mudaram completamente, as pacientes entenderam tudo, elas vinham e diziam felizes, ai, agora 30 dias eu passei de rainha, vida de rainha, vida de... E aquilo foi tão bacana que a gente foi levando, eu vim para o meu trabalho aqui em Pelotas, para minha clínica privada, e eu comecei a levar isso para as pacientes. Criou esse conceito. Sim, e aí foi muito bacana, as pacientes se sentem muito acolhidas com essa terminologia, entendem, conseguem aplicar. Então, ficou muito legal, assim, é prazeroso. E também viver essa história, da forma como ela se organizou, né? Saber dessa história, da forma como ela se organizou, é muito bacana. E saber que as pessoas entendem esse conceito e se cuidam, se tratam bem no pós-operatório, né? Exatamente. E quais as principais cirurgias, procedimentos que as pessoas mais buscam quando chegam na clínica? A clínica, a minha clínica, minha prática médica ali, no meu dia a dia de cirurgia plástica, ele segue em Pelotas uma estatística que é a estatística brasileira, né? As cirurgias mais procuradas são as cirurgias de contorno corporal e a cirurgia mais procurada ainda é a cirurgia de mamas, né? Durante muitos e muitos anos sempre foi. O início de tudo foi cirurgia redutora. Né? As primeiras cirurgias eram cirurgias mamoplastias redutoras, eram as cirurgias mais realizadas no mundo há cerca de 30, 40 anos atrás, eram as cirurgias mais realizadas. E com o tempo isso foi ganhando um espaço onde que as cirurgias redutoras perderam um pouco o campo e aumentou muito as cirurgias de aumento. Porque as cirurgias de aumento também aumentaram porque elas atingem uma faixa etária muito mais ampla de mulheres. Então elas também ganharam muito espaço. Então, mas as cirurgias de mama são as cirurgias que mais as mulheres procuram. E eu acho que tem uma tônica feminina muito forte. A gente, né, eu e tu conversamos já sobre isso, que é a questão do... O feminino, ele conquistou o seu espaço através daquilo que ele tem e não daquilo que lhe faltava. Uhum. Então, durante muito tempo, a mulher foi o que ela não tinha, o que faltava. Então, tu era mulher porque não tinha pênis. Desde a hora do ultrassom lá de dentro da barriga, o médico olhava, se não tem o pênis, é uma menina, né? Então, era por falta, era por não ter alguma coisa. E o homem era porque tinha o fálus, era porque tinha o pênis. Só que agora a sociedade já está conformada diferente. A mulher não quer saber o que ela não tem, ela quer saber do que ela tem. Então, a mulher... de mais especial. Claro, de mais especial. E o que ela tem? Ela tem mamas. Então, eu sou mulher porque eu tenho mamas. E isso vem forte, porque a menina lá, muito pequena, a primeira transformação que ela entende da vida feminina é que ela conquista, a mama começa a crescer e ela está testemunhando aquilo. E ela está vendo aquilo acontecer. Então, aí que ela começa a ver assim, pô, eu sou uma menina. Eu sou uma menina, ele é um menino. Porque eu tenho peito, porque a minha mama está crescendo, ele não tem peito. Então, essa coisa trouxe para a mulher essa coisa muito forte de desejar, né? De enxergar a mama e acabar desejando que essa mama tenha tal ou tal forma, prestar atenção naquilo, né?
Prestar atenção no que perdeu. Se emagreceu muito, perdeu a mama. Se engordou muito, a mama caiu. Engordou, emagreceu, a mama caiu. Amamentou, a mama caiu. Então, a mama é Tudo uma gira coisa em torno. feminina. Tem um significado feminino muito forte. Os transgêneros, quando fazem transição do masculino para o feminino, desejam muito ter a prótese de mama para aumento e para, então, simplesmente se tornar uma mulher através daquilo, e realmente se sentem renascidos quando fazem essa cirurgia, independente da cirurgia de redesignação sexual completa. Assim como a transição do feminino para o masculino, eu tive já muitos pacientes nessa situação, e eles me dizem assim, eu nasci de novo, eu nasci para a vida que eu realmente deveria ter vindo fisicamente, agora com essa cirurgia de retirada das mamas. Então, agora eu realmente estou no corpo que eu precisava estar. Quando quer se transformar, aquilo que se sente, né? E aí a mama tem a tônica, não é ter pênis, mas é não ter as mamas, que é o foco principal. E, doutora Juliana Kaiser, a gente falando sobre as mamas agora principalmente, tem que ter peito, né, para ser uma mulher, escolher ser cirurgia plástica 15 anos atrás, no mundo no qual, basicamente, a maioria dos cirurgiãos são homens. Como é ser mulher nesse mundo da cirurgia plástica? É interessante. Tu sabe que até no celular ali, se tu digitar cirurgiã, não tem o corretor ortográfico corrige para cirurgia ou cirurgião. Então, assim, é muito interessante, porque, na verdade, a minha decisão foi bem antecipada, foi lá na época da faculdade, né? E, assim, foi muito difícil no começo. Eu, de uma certa forma, eu relutava em dizer para as pessoas, porque eu sempre ouvia, nossa, tu vai fazer cirurgia. Era meio, né, climão, assim. Até meu pai meio que, filho, tu vai fazer cirurgia. Cirurgia é uma profissão de família. Muitas vezes o cara vem lá já filho de cirurgião. Geralmente são homens. Então, pai, não quero saber. Já escolhi. E ainda que daí eu não gosto de fincar o pé, sabe? Eu não gosto de bater de frente. Então, eu meio que, não sei, vou ver ainda o que eu vou fazer. Vou ver. Mas já com a ideia firme. Já com a ideia firme, né? E aí, claro que é desafiante, mas acho que de uma certa forma isso me servia como combustível. Tipo, tu não pode. Eu não posso? Então tá, então vamos ver se eu não posso. Então, acho que eu tenho essa característica que é um defeito, de romper, né? De, tipo, ser disruptiva. Então tá, então não pode? Então vamos ver se não pode. Sabe? Vou mostrar que pode. Eu não sou teimosa, mas eu não posso ser provocada, né? Então, acho que também tem a ver com a personalidade dos cirurgiões em geral, que é essa personalidade de não poder ser provocado. O cirurgião é um cara meio pavio curto, assim. Mas o meu pavio já está maior, já cresceu, já não é um pavio tão curto. Eu não posso dizer o mesmo ainda. Não, mas vai crescendo, o pavio vai crescendo. E aí, eu realmente, assim, foi difícil, mas foi saboroso, apesar de eu ter chorado muito, né, por essa escolha, ter sido uma escolha que eu ouvi muitas vezes. Não, mas tu não é homem. Mas como? Eu chegar no plantão, quem vai lhe operar sou eu. Eu que sou a cirurgiã. Mas cadê o cirurgião? Mas não é um homem? Não, sou eu. Entende? Porque a fantasia do senso comum, há 20 anos atrás, era que o cirurgião era um homem alto, austero, experiente, mais envelhecido, talvez cabelo grisalho, forte. E aí vinha lá a doutora Juliana, pequena, magra, loira, mulher, então era tudo contra, né? Sabes que quando eu já dei várias palestras sobre a questão da nossa sociedade ser constituída de uma forma patriarcal, questão de gênero e direitos, enfim, e eu sempre pedia para as pessoas que estavam ali, pensem agora num cargo de poder, num CEO, um cargo político. Pensou no homem, né? Porque a gente sempre como a sociedade se constituiu assim, seja um cirurgião, seja um político, um presidente, um governador, a gente sempre imagina primeiro um homem, e isso é automático. Então, para romper com essa barreira e construir uma carreira de 15 anos já aí atuando com credibilidade, com sucesso, com toda essa bagagem, não é nada fácil, mas de sucesso, né? Uma mulher de sucesso. Eu acho que as mulheres já conquistaram muita coisa. Eu acho que eu tô num vácuo aí que todo mundo tá conquistando. Eu acho que muita mulher antes de mim
né, me abriu esse caminho, e cada uma que vai abre o caminho para outra, entendeu? Então, para cada mulher Mas que por diz... ser disruptivo e não aceitar. cada mulher que diz eu vou, ela olha para trás e tem 50 vou também. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso é bonito. E eu acho que tem uma característica muito especial, que a mulher tem um jeito feminino de executar. E isso foi o que eu sempre falei. A minha ideia não era competir com os homens, nem ser melhor do que eles. Eu sou antissexista. Eu quero ter meu espaço, quero que o homem tenha o dele também. E eu entendo perfeitamente que, biologicamente, cada um vai agir de uma maneira e vai atuar de uma maneira. O homem tem uma maneira de atuar e a mulher tem uma maneira de atuar. E nenhum dos dois está certo ou errado, melhor ou pior. Mas são características. A mulher tem uma característica mais maternal de agir em todas as esferas que ela se envolve, seja ela qual for. Tem uma característica feminina naquilo. Não importa qual é a sexualidade dessa mulher, não importa qual roupa ela vista, não importa quais as escolhas que ela faça. Ela é mulher e ela tem uma característica biológica que imprime um ritmo específico nas coisas que ela se envolve e que é de um jeito, e o homem é de outro jeito. E isso não tem como mudar. A mulher nunca vai ser igual ao homem, ela vai ter um jeito feminino de fazer. Tanto que eu vou para o bloco cirúrgico e não faço o que os homens fazem, eu faço o que uma mulher faz. Eu uso batom. Tem máscara e tem batom? Tem. Tem brinco? Tem. Tem maquiagem? Tem. Eu não quero ser um modelo masculino de cirurgiã. Eu quero ser um modelo feminino de cirurgiã. E quero que as mulheres conquistem esse espaço, que ela seja pedreira e seja feminina lá na pedreira. Eu presto muita atenção nas mulheres, eu vejo mulheres que fazem a coleta de lixo, que é um trabalho duro, difícil de ser feito, e acho a coisa mais linda, que elas vão lá maquiadas, tudo certo, toda arrumadinha, a roupa justinha e tal. É um jeito feminino de executar e tal. E é lindo de ver, é lindo. A mulher quer conquistar o espaço dela de maneira feminina, não é de maneira masculina. Então a mulher nunca vai ser igual ao homem. Ela quer seu espaço. Ela quer o espaço dela. E assim, eu presto muita atenção nas mulheres. No Rio de Janeiro, a gente viu as garis do Sambódromo, elas toda arrumada, mas toda maquiada, sambando, achando o máximo, e lá com a mesma roupa do gari, que seria o homem, com uma uniforme igual, tudo certo, mas com um jeito feminino de conduzir, de se conduzir, né? E eu acho que é isso que é lindo, sabe? A mulher conquistar o espaço dela e não precisar repetir um modelo masculino. E eu acho que essa conquista também, que é uma conquista importante que a gente também tem que colocar. Que não é porque a mulher está executando um papel numa profissão que teoricamente era vista como masculina de uma maneira feminina, ela não é mais fraca. E nem é pior por causa disso. Ela está desempenhando de maneira equânime ao homem, porém com características femininas. E tá tudo certo. E quais conselhos de gestão tu daria para outras mulheres que estão nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo pelo podcast, para elas que têm também vontade de empreender, ou que já têm seu negócio, que estão começando seus negócios nas suas áreas de atuação? Eu acho que o principal é isso, não tenham medo de ser mulheres naquilo que vocês fazem. E de imprimir a personalidade. A personalidade feminina. Não pense que vocês precisam agir como um homem para poder ser reconhecida ou para poder ter sucesso no empreendedorismo. Não. Façam como uma mulher e vocês vão ter sucesso. Porque a mulher, ela tem uma característica especial de executar as coisas e que leva ela aonde ela quiser. Então, ela não é menos do que absolutamente ninguém no mundo. E ela pode ser o que ela quiser. Então, eu acho que é isso, assim, a mulher confiar que como mulher ela pode executar. Ela não vai, porque ela está de sapato de salto, ela não vai se desequilibrar e cair. Não, ela vai de sapato de salto e pronto, e vai fazer como uma mulher. Então, confiar que o feminino não está mais fraco, não é mais fraco ou não é desprestigiado. Não, faça como uma mulher faria. Pronto, confia que vai dar certo. E o que a Juliana de hoje, segura, pavio longo, diria para a Juliana de 15 anos atrás, lá quando começou a empreender? Eu acho que eu diria ouse mais, ouse mais. Ouse mais, confia, acredita. Acredita, vai dar certo, acredita nos teus sonhos. Não negocia nada, sabe? Do que tu tá planejando. Confia, tenha calma, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Há uma promessa nessa missão. Deus vai cumprir com o que Ele prometeu e hoje eu estou sendo testemunha disso.
E como desmistificar a cirurgia plástica para as pessoas quando elas te procuram na clínica? Ah, eu quero fazer tal procedimento, mas eu tenho medo. Eu tenho vontade, mas ainda não tenho coragem. Essa questão da coragem é realmente o ponto chave assim, né, das cirurgias, né? Mas eu digo sempre assim, baseado em muitas coisas que eu estudo sobre pessoas, sobre a psicologia, o psiquismo das pessoas, as questões relacionadas à autoestima, que são muito psíquicas. Freud falava assim, ó, quando o medo de permanecer no lugar que tu estás é maior do que o medo da mudança, né, tu muda. Quando o medo da mudança é maior do que o medo de permanecer onde tu tá, tu permanece. Então, assim, quando a mulher realmente, ou o homem, entende que como ele está, na condição que ele se encontra, ou com aquela pedrinha no sapato, que eu costumo dizer que a cirurgia plástica é uma pedrinha no sapato. Então, tu tem aquela pedrinha no teu sapato, dá para conviver, dá para viver, dá para caminhar, dá para andar, tá tudo bem. Aí tu comenta com alguém, pois eu tô com uma pedrinha aqui no meu sapato. Mas é uma pedrinha bem pequenininha. Não vamos parar agora para te tirar uma pedrinha. Segue, tu tá bem. Quanto tempo faz essa pedrinha? Vamos tocando. E aí tu pensa, realmente, essa pedrinha nem é problema. Até aqui. Daí tu segue. Daí a pedrinha tá ali. Dali um pouco tu te lembra de novo, pô, a pedrinha, tá me incomodando, Aí tu chega à conclusão um dia que, bom, tá insustentável. A pedrinha tá me incomodando mais do que eu parar tudo agora e tirar essa pedrinha daqui. Não importa o que vai acontecer, agora é a hora. E aí tu para, tu tira o teu calçado, tu tira a pedrinha. Todo mundo olha e diz, mas só essa pedrinha? Tava te incomodando tanto assim, pra te parar tudo, parar o mundo. A terra parou de girar pra te tirar a pedrinha. Tá. Tira a pedrinha, bota o teu calçado, e aí tu fica em pé, e aí abre um horizonte azul na tua frente, e tu diz, estou no paraíso, e a vida é agora, e agora eu posso tudo, e agora eu quero mais, e aí tu vira um leão. E aí, vida nova. E tá tudo novo, tudo maravilhoso, e tu tá te achando maravilhosa, linda, e tu tá tudo bem, agora eu posso tudo e tal. Tudo começa a se transformar e tu pensa, nossa, mas era só uma pedrinha no meu sapato. Demorei tanto para tirar. Eu só tirei essa pedrinha e deu tudo isso. O que é isso? Né? Então, às vezes, a cirurgia tem esse papel de, tipo, ser uma pedrinha no sapato. Tu esquece até que tu foi operado. Tu esquece que tu tem uma cirurgia. Mas existe uma coisa dentro de ti que muda, sabe? Aquela relação com o espelho que tu restabelece, assim, ó, tá tudo bem. E tu sai de casa aliviado. E como é que é lidar com o sonho das pessoas, diretamente com a autoestima, no pós-cirurgia, quando ela se olha ali, se encara no espelho, né? E tu sabe que o teu trabalho ajudou a melhorar a autoestima daquela pessoa. É um testemunho divino. É um milagre, assim, porque é uma oportunidade única. Eu, quando faço uma cirurgia em alguém, essa pessoa poderia ter feito essa cirurgia com qualquer cirurgião, né? Então, ter essa oportunidade das pessoas confiarem em algo tão especial, tão precioso, que é a vida delas, confiar em todo o processo, né? Porque a cirurgia é uma coisa extremamente traumática, tem um pós-operatório complicado, doloroso, difícil, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Então, assim, quando a gente chega lá no final, porque o final ele demora, sabe? É uma coisa para muitos dias, 3, 6 meses para o paciente realmente estar assim, tô pronto, né? A gente passa algumas coisas difíceis com o paciente no pós-operatório e a gente fica junto e a gente entende que vale a pena, sabe? E o grande sonho não é a cirurgia plástica, sabe? A cirurgia plástica é uma passagem. O grande sonho é tu chegar lá no final e dizer assim, bom, a pedrinha do sapato realmente não está mais aqui e agora eu estou renascendo para uma nova oportunidade, né? É um resgate muitas vezes. Eu adoro dizer que é um resgate. Às vezes a mulher perdeu o que ela tinha. E aí ela vai lá e retoma, né? Passa por uma nova fase. Cirurgia tem cicatrizes. Cirurgia não é mágica. A cirurgia tem muitas coisas, muitos dissabores que a pessoa tem que enfrentar para ter uma cirurgia. Ninguém volta a ser o mesmo. Nem tampouco a transformação passa por algo que é só melhorar, só ganho. Não, são trocas. Então, é muito legal, é um combustível quando eu vejo um paciente realizado, né? E eu digo, aquilo ali que me faz acreditar que tudo vale a pena, todas as dificuldades que a gente enfrenta, todo o estresse que é essa profissão. Tu pensa, não, vale a pena, eu vou lá de novo. Amanhã tem mais e eu quero mais.
Certo. E, doutora Juliana, tu é super ativa no Instagram, tem mais de 10 mil seguidores nas redes, posta bastante interagindo, conversando, contando como é a parte da cirurgia, enfim, as questões da clínica. Qual é a tua estratégia de atuação nessa rede social? Pois é, eu sou um pouco cobrada, né, pela minha irmã, que é uma grande estrategista de marketing, é uma pessoa que trabalha muito isso, muito bem. E às vezes ela me cobra assim, tu tem que ter uma organização, tu tem que fazer um marketing assim, tu tem que fazer... Ai, eu tenho dificuldade, eu não tenho empresa, meu negócio é orgânico, mas eu acredito muito na minha verdade. Porque eu quero atrair meus clientes pela minha verdade. Eu não quero que as pessoas tenham uma fantasia, ou construam uma imagem, ou construam uma ideia sobre o meu trabalho e sobre mim, que eu, na realidade, não seja. Então, eu prefiro que realmente a minha rede seja orgânica. Né? Eu tenho mais de 10 mil seguidores orgânicos, eu não compro seguidores. Eu não quero ser uma autoridade de Instagram. Eu quero ser uma autoridade para cada paciente que eu atendo e que realmente eu entrego um resultado. Então, nesse aspecto, sim, eu tenho muita calma para conduzir. Estou confiante que a verdade é o melhor, é a melhor estratégia. O melhor marketing é tu ser tu e tu entregar a tua verdade. E claro que a gente fica um pouco angustiado. Pô, não estou fazendo tal marketing, não estou fazendo tal coisa, não estou contratando empresa, não estou... Mas isso aí é passageiro, é um dia e no outro dia de novo, tu já está acreditando de novo na tua verdade. E tu vai e segue e dá certo. Eu acho que cada um tem a sua fórmula de sucesso. Eu costumo dizer que sucesso é a gente ser feliz com aquelas coisas que a gente tanto quis, né? E eu sei muito bem de tudo que eu quis e por tudo que eu desejei, chorei, rezei. E aí, cada uma dessas coisas eu comemoro e digo, bah, que sucesso. Porque é aquilo que eu tanto desejei e conquistei. Então, isso que é sucesso, né? Só eu sei do meu sucesso e a régua do meu sucesso tem que ser medida por mim. Não pode ser medida Exatamente. pela sociedade, não pode ser medida por ninguém. É ser feliz com as tuas escolhas, né? Isso com aí. as realizações. É. Conta pra gente, porque para realizar uma cirurgia tem toda uma equipe por trás envolvida. Muito. E eu vi pelas redes sociais que tu tem um termo que utiliza com as pessoas que trabalham contigo, chamando de equipe diamante. O que é ter uma equipe diamante? Então, essa questão da equipe diamante também é bem especial a gente conseguir ter essa oportunidade aqui contigo para esclarecer bem, assim. Numa ocasião, estudando sobre administração, gestão de pessoas e tudo, eu tive acesso a esse conteúdo, assim, de chamar equipes, de nomear equipes com algumas nomenclaturas e algumas estratégias de motivação, enfim, de equipes. E uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu coloquei para minha equipe foi essa questão do diamante, né? O diamante, ele não é uma pedra natural, né? Ele não existe na natureza, como o ouro, por exemplo, ou outras pedras preciosas. O diamante ele surge a partir de um carvão, né, que foi submetido a altas pressões e alterações de temperatura, e a partir disso esse carvão sobreviveu, resistiu e se transformou num diamante. Esse diamante é lapidado, e ao ser lapidado ele novamente passa por um novo processo de estresse, de pressão, e se ele sobrevive à lapidação, ele se torna então uma pedra preciosa e única, porque nenhum diamante se repete nessa transformação e nenhum diamante ao ser lapidado se torna igual ao outro. Ele passa por um processo único, cada um passa por um processo único de lapidação. E quando eu digo para a minha equipe, olha, nós precisamos ser diamantes na vida dos nossos pacientes e de cada paciente. Eu quero dizer que a gente precisa ser único, imprescindível, brilhante e insubstituível. Quando tu tem um colar de diamantes, se tu substituir uma das pedras, ele deixa de ser aquele colar que tu tinha e passa a ser um novo colar. Então, não que as pessoas sejam insubstituíveis, não. Mas tu, Paola, é insubstituível na vida de todas as pessoas que tu te envolver. Tu é única no mundo. Tu é única. E isso é muito especial. E quando a gente toma isso pra gente e vive essa verdade, que somos únicos, que somos insubstituíveis na natureza, que somos e podemos, tanto quanto quisermos ser brilhantes, tudo muda, né? Hoje eu estou aqui contigo, muda, porque eu sei que hoje é especial. Esse momento é especial, tu é única. Eu não vou viver isso que eu estou vivendo aqui contigo com mais ninguém, nunca mais. É só hoje, é só contigo. Entende? Então, quando a gente toma isso
Para cada cliente que a gente vai atender, a gente torna a experiência do cliente muito melhor e a gente entrega o nosso melhor de verdade. Né? A gente entrega a segurança que a gente quer entregar, a gente entrega a verdade que a gente precisa entregar, a gente entrega a nossa ética e a nossa transparência. Por isso que tem 15 anos de sucesso. Pode ser. Tá explicado. E vamos falar um pouquinho sobre maternidade. Tu tem 2 meninas, mudando completamente o nosso rumo do empreendedorismo, da cirurgia, um pouquinho da vida pessoal. Como é criar 2 meninas no mundo da era digital, totalmente diferente de quando tu foi criada e eu também, 30 anos atrás, não tinha celular, rede social. Sim. Quem dirá aquela internet de escada que a gente botava ali no computador. Isso aí. E também num mundo tão polarizado que tudo tá a um clique. Como é essa criação com elas? É desafiante para todos os pais, eu acho. É uma nova conformação, né? A gente não tem a mínima experiência de como conduzir. Né? A gente via falando que na minha geração, por exemplo, meus pais, o controle que eles tinham para fazer ou a preocupação era a TV. Que tinha uma programação, que nem tu falou, né? Tinha uma programação, eles até sabiam que nas 9 horas ia dar a novela, que iam se deitar na cama, que não sei o que. Não era só desligar a televisão, resolveu. Tá tudo resolvido. Agora a gente tem que praticamente que desligar o mundo. Porque mesmo que a pessoa não tem o celular, ela está acompanhada de pessoas que têm celular, ela está acompanhada de pessoas que estão conectadas e tudo vai se conectando. Então, a gama de informações é gigantesca, a possibilidade de pesquisas de acessos também. Então, eu acho que tem que confiar. Os pais de hoje têm que confiar no que eles estão entregando em casa e eles têm que estar hipervigilantes e entregando todo o tempo. Não pode perder uma oportunidade de explicar, de passar uma mensagem, de convencer, de deixar a sua semente e acreditar que aquele solo é fértil e vai florescer e que a tua semente vai vencer as sementes das ervas daninhas da volta toda. Então, a minha relação com as minhas filhas é uma relação extremamente de confiança. Eu digo, eu confio em ti e tu confia em mim. E aí isso dá certo, porque quando ela confia em mim, o que eu digo vale mais do que qualquer pessoa, do que qualquer internet, e eu confio nelas. Então, eu fico tranquila, eu sei o que eu estou entregando, elas sabem o que elas estão vivendo, e então fica muito bom. E ter 2 filhas mulheres é presente de Deus, uma pessoa que passou a vida inteira lutando por questões da mulher, questões femininas. Eu tive uma mãe que também foi assim, uma avó, 2 avós que também foram. Tenho muitas mulheres na minha família que são disruptivas, que lutaram pelas questões femininas, que se inseriram no mercado de trabalho e que até hoje lutam. Então, eu ganhei 2 filhas mulheres e eu sinto assim que Deus me presenteou de uma forma indescritível. E hoje em dia essa geração, eles são mais questionadores, até porque eles têm acesso a um conteúdo, a um volume de coisas que na nossa época a gente não tinha. Tinha os livros e tudo, mas não tinha como comprar todos os livros. E hoje na internet eles têm mais esse acesso. Como lidar também com essas coisas que de repente eles descobrem, às vezes antes do tempo, tecnologias, redes, seja, enfim, como lidar também com isso de, olha, agora não é a hora para isso, e explicar, ter esse diálogo, como tu disse, né, de confiança. Pá, é difícil. É gigante o desafio, assim, é gigante. Olha, eu rezo, eu faço 1001 coisas, mas eu acho que eu tenho muita fé, acho que eu estou sempre muito conectada com a minha parte espiritual, então às vezes eu recebo uns insights, assim, que meu marido diz, Ju, como é que tu disse isso? Porque ele tem mais dificuldade do que eu, acho que o homem tem mais dificuldade com as coisas, porque ele é mais racional, então a mulher pega a emoção, dá uma misturada e vai. E aí, às vezes, ele me diz assim, Ju, como é que tu teve essa ideia? Eu digo, não sei. Veio. Eu não sei, Coisa foi de Deus mãe. que me deu. Porque, realmente, mas estudar. O meu conselho é estudar. Eu estudo muito sobre maternidade, eu estudo muito sobre jovens, eu fiz curso sobre sexualidade na adolescência, eu fiz curso sobre como educar crianças difíceis, eu fiz curso sobre perfil desafiador opositor, quando eu ainda estava grávida, porque eu achava que eu ia ter um filho difícil, pensava que poderia ter e queria saber como lidar. Então, acho que estudar... Para mim, estudar é um mistério da vida, assim, porque tudo para mim tem que ter um estudo, tudo eu vou estudar. Então, quando elas me perguntavam coisas menores, assim, me perguntavam coisas que eu não sabia, isso também é uma resposta comum minha. Eu digo, eu não sei, eu vou estudar. Então, às vezes, quando eram pequenas, elas me diziam assim, tu vai estudar isso, mamãe? Eu vou estudar. Eu demorava para dar a resposta e aí a pessoa já me dizia assim, tu vai estudar isso? Vou estudar, eu vou estudar isso. Então, e é verdade, assim, eu acho que os pais estudarem,
lerem sobre a educação dos filhos, acessarem conteúdos na internet, que hoje, né, nos possibilita muito. Estudar, se preparar é o principal. Porque nunca se sabe, né? O que eles vão querer saber também. Exatamente. E como tem essa relação de confiança, né? Te percebem como uma autoridade, alguém que vai estar ali para responder os questionamentos. Super justo. Olha, eu não sei, mas eu vou estudar. Até para elas também no futuro. Olha, não sei, mas eu, como a minha mãe, eu vou estudar. Vou estudar. Tá certo. Isso aí. E quais são os teus projetos futuros na clínica, na vida? O que vem por aí? A gente está encerrando o ano de 2023. O que tu vislumbra aí para um futuro próximo? Eu vou dar o spoiler, então. Adoro. Hoje eu vou dar o spoiler. Já vamos lançar aqui o spoiler. Bom, a gente agora, nesse momento especificamente, a gente está consolidando um grande projeto, né? Meu, de muitos anos, e que finalmente, por conta de todo um movimento já de clientela, enfim, toda uma questão de crescimento mesmo financeiro e organizacional da clínica, a gente tem organizado assim as pacientes que fazem cirurgias de contorno corporal, que são as maiores cirurgias que envolvem um pós-operatório um pouco mais difícil do ponto de vista de ergonomia física, elas estão recebendo em casa por 7 dias uma cadeira lift, que se chama uma poltrona, que deita completamente e levanta o assento e deixa a pessoa em pé. Máximo. E tem massageador e é muito confortável. Os pacientes, a gente fez primeiro um modelo de treinamento, assim, algumas pacientes experimentaram para a gente ver se o projeto realmente ia a conquistar as pessoas da forma como a gente imaginava, e foi um super sucesso. Os pacientes amaram. Tinha pacientes que diziam: para mim parece que eu estou no útero da minha mãe. Agora a cadeira vai ter que ir embora. Eu queria ficar com essa cadeira toda a vida, e sabe? Então, assim, foi bem bacana a experiência. As pacientes se sentiram muito acolhidas, foi muito confortável, foi muito conforto. Eu nem esperava que fosse tão bem-vinda, e agora a gente realmente está consolidando isso como algo que vai ficar, né? Que é um projeto novo que está acontecendo agora. Assim como eu estou montando agora uma sala de spa na clínica, onde as pacientes no pós-operatório, é a primeira vez que eu estou falando isso. Eu adoro que está Olha, trazendo novidade. Totalmente inédito. Inovação para a cidade com tecnologia, olha eu só. não disse nada até agora. Então, a gente está montando uma sala de spa, as pacientes vão poder no pós-operatório ir ter a oportunidade de ter uma pessoa para lavar o cabelo, porque a mulher, o pós-operatório da cirurgia plástica, às vezes dificulta essa questão do cabelo. Braço, pode levantar, dependendo da cirurgia, mas as cirurgias de contorno corporal são cirurgias que pode levantar, mas não é confortável. A mulher não se sente amplamente segura para entrar num banho assim, vou lavar muito bem meu cabelo, vou ficar muito bem. Às vezes tem que passar 2, 3 dias sem se molhar completamente, é um banho meio de gato, assim, e aí a mulher sempre fica com aquela dor do cabelo, né? Ai, meu cabelo. O cabelo, a gente não sabe, o cabelo dá um trabalho gigante pra gente no dia a dia. Então, a gente vai ter esse conforto da mulher poder arrumar o cabelo na clínica, poder lavar e se arrumar, né? E estamos montando uma sala muito confortável, muito, assim, aconchegante, com massagem, enfim, com uma série de frufrus lá para ser uns mimos para as nossas pacientes. Para as rainhas, vai ser uma sala das rainhas mesmo. Então, é um projeto novo também. E outros projetos que ainda a gente, né, eu pretendo continuar, que é um projeto de vida, né, continuar sempre atualizada, sempre estudando. Eu gosto muito de novidades, enfim, eu estudo muito, eu viajo, me atualizo, faço cursos. Justamente, então, isso é uma coisa que eu quero me manter. Sempre especializando, foi para fora do Brasil recentemente fazer curso. O que está por vir? Qual foi o último curso que tu fez? Então, agora a pandemia deu uma problemática nisso, né? E com a pandemia começaram muitas coisas online. Muita coisa online cresceu de uma forma absurda, né? E a minha última ida foi à Colômbia, né? Que foi mais ou menos ali no final da pandemia, meio na pandemia, sabe? Foi bem problemática a minha ida, mas eu não quis declinar. E foi muito bacana, fiz um treinamento lá em contorno corporal, operei, foi uma coisa bem prática, fui operar com os cirurgiões de lá, foi bem bacana, cirurgias de contorno corporal, lipo-HD e várias inovações técnicas de mamas também, então foi muito interessante, assim.
Mas eu tô numa curva que eu já tô começando a querer planejar também a minha aposentadoria, né? Já? Já, eu quero pensar na minha aposentadoria daqui a 10 anos. Ainda dá tempo de eu chegar lá para fazer a minha. Mas eu quero continuar me atualizando fortemente. Acho que agora o Covid realmente deu uma trégua, né? E aí tenho muitos planos de muitos cursos que eu quero ir, em Paris, eu quero ir, vários lugares que eu tenho cursos que eu quero ainda fazer, né? E, claro, continuar entregando o meu melhor para os meus pacientes. Eu gosto muito de novidade, embora que eu seja muito cautelosa com as novidades, sabe? E tá trazendo. Eu acho assim, essa coisa da novidade, surgiu um aparelho novo, sai todo mundo correndo, vamos botar o aparelho, usar. Gente, o aparelho recém foi lançado, não tem comprovação científica, não aconteceu nada ainda, não tem série de casos, vamos com calma. Os pacientes ficam muito afoitos, querem. Gente, vamos com calma, né? É fácil querer vender a tecnologia. Quem vende a tecnologia quer vender. E o cirurgião, se o cirurgião absorver, ele bota e vai aplicar e vai cobrar, mas entregar o resultado. Entregar. É legal a novidade? É legal. Só que ela vai entregar? Tem que estudar. Né? Então, eu sou muito reticente nisso. Eu sou muito cri-cri. Mas eu gosto da novidade, amo. E, principalmente, estudo primeiro a novidade antes de querer entregar para os meus pacientes, né? Me conta qual é a mágica para envelhecer plena, que eu já tô com 30 e quero chegar. Já combinei com Deus que vou viver até os 104, mas quero chegar com uma carinha assim de, né, menos. A genética influencia muito, né? E quanto a ti, tu tens uma genética excelente, tens uma pele excelente, né? E tu sabe que eu não tô te contando nenhuma novidade, não conheço ninguém da tua família, mas certamente as mulheres da tua família envelheceram muito bem. Não tenho dúvida disso. Então, tu tem um posicionamento ósseo que te favorece, uma pele que te favorece muito, então tu vai longe jovem, né? Obrigada. Profetizou aqui, gente. Agora tem um segundo momento, né? Os hábitos de vida, né? Não pode fumar, tem que dormir bem, cuidar do teu sono. Essa é a pior parte, por enquanto. Fazer atividade física. Tá bem conectada com a tua parte espiritual. Cuidar, né? Do teu lado espiritual. Cuidar dos teus pensamentos. Né? E fazer uma alimentação também saudável, né? Porque com uma genética muito boa, com hábitos de vida ruins, tu bota tudo a perder. Uma genética não tão boa, com bons hábitos de vida, tu começa a ganhar o jogo. E use protetor solar, por favor. Faz uns que nem o Pedro anos Bial. Que todo dia eu venho Pedro Bial, use protetor solar. Eu quero fazer uma pergunta até sobre isso. Eu usava antigamente uma base com protetor solar. A minha irmã, que é mais nova, sempre me xingou, não adianta a base com protetor, tem que usar o protetor. Depois tu bota a base com o protetor, mas tem que usar o protetor em si primeiro. É um mito a base com o protetor que vai proteger, que dá para usar sem o protetor? Protege. A base com protetor protege. Geralmente, bases com protetor tem fator 30, tá? Só que cada protetor solar, dependendo da sua composição química, ele vai ter uma durabilidade de fotoexposição. Então, ele dura um tempo enquanto exposto. A base com protetor, ela funciona, porém o fator 30, ele precisa de uma aplicabilidade muito justa, muito correta na quantidade certa. E muitas vezes o que acontece é que a base, como tem aquele papel de recovery, que é de cobertura, tu espalha. E essa espalhabilidade excessiva diminui o fator de proteção. Então, por isso que é tão interessante a gente ter um fator de proteção lá, 70, 80, 90, porque tu não quer encher o teu rosto de protetor, tu quer botar pouquinho, então tu vai baixando, tu vai perdendo fotoproteção. Aí tu cai uns 70, cai para 30, porque tu botou bem pouco. E quanto que é essa quantidade? É 2 gramas por centímetro quadrado. Tá? Então, assim, precisa ser uma colher de chá, tá? Cheia. Assim, não transbordando, mas o problema é que o protetor solar, quando ele é fluido, tá? Ele é muito fininho. Quando ele é mais pesado, mais espesso, tem mais antioxidante, ele é mais grosso. Então, qual é a fórmula, na verdade? Se tu compra um protetor de 30 gramas, tu tem que consumir ele em menos de um mês. Pra face. O meu é 70, 30 gramas e me dura um mês ali estourando. Então, tu tá entregando certo. Tu tá fazendo uma proteção que talvez não seja bem 70,
mas tu tá fazendo o certo. Quando a gente associa uma base fator 30, a gente conquista uma possibilidade de fazer o quê? Usar um protetor que tu tem o 70, que tu não usa bem, tu usa um pouquinho, aí tu bota uma base 30 que usa um pouquinho, e aí tu tem um protetor mais alto, um fator de proteção mais alto. Ótimo. Assim como a base tem um papel de permanência. Às vezes o protetor solar não tem um papel de permanência tão bom. Eu, por exemplo, tenho até no meu Instagram reels que eu fiz, como é que eu faço a minha rotina de proteção solar quando eu estou na praia, porque a gente também tem que considerar isso. Se tu tá usando uma base fator 30 no inverno, tá tudo certo, porque o índice de radiação ultravioleta é mais baixo, e isso a gente nunca olha, mas na previsão do tempo tem. O índice UV. Verdade. Então, o índice UV, quando ele está baixo, tu não precisa de grandes proteções. Tá? Tu pode ter uma proteção menor, tu pode botar um fator 30 de manhã e usar o dia inteiro e não precisa reaplicar. Mas tu tá lá na praia no índice de radiação ultravioleta 10, 12, bom, aí tu vai ter que reaplicar. Porque o protetor tem um efeito químico, ele se transforma ao longo do tempo e perde proteção. Tem protetores com 12 horas de fotoestabilidade, mas também precisa ser uma entrega certa, tu precisa botar a quantidade certa. Então, isso tudo influencia. A minha rotina é que eu coloco protetor solar, quando eu vou à praia, né? Eu coloco o protetor solar, coloco dois tipos de protetores e ainda coloco um protetor em pó por cima, porque ele sela. O protetor em pó, tu não consegue remover ele facilmente. Escorre também. Então, ele faz um efeito mate, ele seca o rosto. Eu nem sabia que tinha protetor Tem protetor em pó. E aí, ele é muito eficaz para isso. Ele te dá um efeito make também. Mas tem que ter uma baita de uma paciência, porque tu tem que passar várias coisinhas e tal. Então, proteção solar é jogo de paciência também. 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 Eu tenho uma base que eu uso, que é com cor no verão, quando eu vou pra praia, que eu fico aplicando. Mas essa do em pó, porque eu passo um translúcidozinho pra não ficar peguento, assim. Mas agora é boa ideia, o protetor em pó. Sim, o protetor em pó é fantástico. E existe o protetor em barra também, que eu gosto muito. Ele é muito útil para crianças, porque tu entrega e deixa que se passem. Passa. E aí a criança fica se passando e ela curte. E não tem aquele efeito, porque a criança tem um problema sensorial com protetor solar. E isso é um fato que deve ser considerado, né? Não dá para brigar para botar protetor, porque a criança tem uma sensibilidade sensorial muito grande. Então, essa sensação do creme, ela não curte. Então, o protetor em barra é muito eficaz. E a outra coisa do protetor em barra é que tu não precisa efetivamente do espelho para estar colocando, enfim. Então, eu gosto muito, eu levo o protetor em barra para regiões críticas. Por exemplo, essa região do lábio superior é uma região que frequentemente pigmenta. A região da área dos olhos e nariz, né? E essa região palpebral, que é uma região mais sensível também. Então, eu levo esse em barra e eu dou uma repassada lá na praia sem me preocupar tanto com espalhabilidade, com quanto que eu estou colocando. E ele tem, às vezes, com cor, para justamente tu ter um controle. Muitas vezes o protetor com cor é para te ter um controle de onde tu já passou e onde tu não passou. Né? E isso também é importante. A base com protetor, ela consegue fazer esse papel muito bem feito, porque daí tu cuida onde tu passou, onde tu não passou. Então, esse protetor em barra eu gosto muito, ele é muito útil. Doutora Juliana, tu não entrega um produto para os teus clientes, mas tu entrega uma experiência, uma transformação. O que tu diria para nós que te diferencia enquanto profissional? Pois então, eu acho que o que me diferencia é o meu comprometimento, né? Eu sou muito comprometida com a entrega. Então, assim, eu vou até o fim. Eu digo para os pacientes, uma coisa que eu digo para os pacientes, né? Eu não posso te garantir, tá, que vai dar tudo 100% certo. Porque existe uma parte desse trabalho que é intangível. É a cicatrização do paciente, é o infortuito, é as reações do organismo, é a medicação que fez e deu uma reação, é o resultado de uma cicatriz que depende da genética do paciente. Então, eu digo assim, olha, mas eu vou estar contigo até o fim. Até que esteja tudo realmente, efetivamente pronto e até que tu realmente esteja satisfeito e até que realmente tudo esteja concluído. Então, eu não vou te abandonar. Eu não sei o que pode acontecer, mas eu vou estar contigo até o último momento. Então, assim, mais importante do que a guerra é tu saber quem está contigo na trincheira e que não vai te abandonar. Perfeito, é isso. Então, é com essa pessoa que tu vai viver dias de paz, porque é com ela que tu vai transformar a guerra em paz. Então, eu acho que essa questão do comprometimento é uma questão que me caracteriza muito. Ótima resposta. A gente tem quadros aqui no Pitcast que a gente pergunta algumas coisas. O que tu diria que
foi a gafe que tu cometeu no início, que olhando lá para trás, hoje, como que me pegou muito, com um pavio mais longo, tu já percebeu e não faria de novo? Que erro tu cometeu lá no início? Foi difícil, acho que eu errei tanto que eu já nem me lembro direito qual foi o mais importante. Eu sinceramente acho que todos os erros foram bem-vindos, né? Acho que eu tenho uma certa amnésia, assim, dos traumas. Eu já chorei muitas vezes porque errei. Mas eu acho que eles me trouxeram até aqui, sabe? Eu não tenho mágoa das coisas que não foram, que eu não fiz bem, ou que eu errei. Eu entendo que cada uma delas serviu para me tornar o que eu sou hoje, né? Então eu respeito, acolho e aceito os meus erros e tá tudo bem, sabe? Eu acho que é isso, assim, não consigo dizer tal erro foi mais importante. Eu consigo dizer que houveram muitos erros, houveram muitos equívocos, houveram muitas escolhas que não foram tão boas, mas eu acho que elas eram necessárias para mim chegar onde eu cheguei, né? Eu acho que não teria como ter sido diferente. E o que te move? Qual é o teu combustível para acordar todo dia, levantar, ir trabalhar, ganhar o mundo? Eu acho que é a própria vida. Eu amo viver, né? Eu amo fazer o bem, né? Eu amo bem querer, ser benquista, né? Sentir o amor que eu tenho ao redor de mim, na minha vida, né? Eu amo a missão que Deus colocou na minha vida e eu acho que esse é o meu combustível, é cumprir com a minha missão aqui na Terra, tanto de mãe, quanto de esposa, quanto de filha, quanto de irmã, quanto de gestora, colega de trabalho, enfim, todos os meus papéis, menores ou maiores, né? E a vida que me faz eu acreditar que eu quero viver e a vida é muito boa, né? Eu gosto muito da vida, eu gosto muito de viver, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, né? Então acho que isso que me faz eu acreditar que vale a pena, eu gosto de fazer o bem. Então isso, quando tu vê que isso é o que te move, assim, ai, que bom, né? Que bom que eu tô viva, que bom que eu tô podendo estar aqui hoje, que bom que eu tô feliz com esse convite, que tu me convidou. Então cada pequeno momento para mim serve de combustível para mim dizer que até aqui valeu. E agora vem a parte do pavio. A parte do pavio, bom. O que te tira do sério? Injustiça. Eu sou uma pessoa muito justa, e eu costumo dizer assim, que se tu colocar para mim que as regras do jogo são essas, eu vou entrar na regra e vou cumprir com a regra do jogo. Mas se o outro não cumpre, e isso se torna, de certa forma, injusto no jogo, isso me tira do sério, né? Me tira totalmente do sério. Eu sou muito do combinado, cumprir com o combinado. O que eu combinar contigo vai acontecer, e o que me tira do sério é essa coisa injusta ou de ser injusto com alguém, ou de causar algum tipo de injustiça, não cumprir com a regra do jogo, não cumprir com o combinado. Isso me tira do sério. Até com as minhas filhas em casa, a regra é justiça. Vamos ser justos, vamos cumprir com as regras do jogo, vamos cumprir com o combinado. É aquela história do combinado não sai caro. Não, todo mundo nunca. Ninguém se arrepende de cumprir com o combinado. Tá certo. Doutora Juliana, indica um livro, uma série, um filme que tenha te tocado, que tu possa compartilhar aqui com a gente, para o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, possa também buscar essa informação. Eu leio muito, ouço muito Leandro Carnal e Cortella. Eu amo, adoro, né? Não sou cinéfila, não consigo, não tenho muito tempo para filme, para ficar tanto tempo, nem para séries. Eu assisti uma série que foi La Casa de Papel, assisti bem atrasada já. Amei de paixão. Mas aquilo me tomou um tempo gigante, eu ficava até às 3 horas da manhã, porque eu queria ver tudo. E aí não consegue parar de ver. E aí não dava tempo, e aí eu dormia, porque tinha que dormir, porque no outro dia tinha que trabalhar, e já me acordava cansada, assisti aquela série. E hoje eu vou querer assistir de novo. Então, foi bacana, mas eu realmente não tenho não posso, né? Mas livro, eu recomendaria Ikigai. Ikigai é um livro sobre propósito de vida, que eu acho que é fantástico. E uma amiga cirurgiã me indicou e ele fala muito para nós, assim, para dentro da gente. Vou pesquisar, vou estudar. Isso aí. Para finalizar o nosso pitcast, o nosso papo dessa semana,
O nome do nosso podcast já fala. O Pitchcast, ele é um termo do empreendedorismo, ele vem do elevator pitch, no qual a pessoa falaria com a outra em 30 segundos o tempo que estaria dentro do elevador. E eu quero te pedir para fazer um pitch do teu negócio, né, da área em que tu trabalha, em 30 segundos. Bom, falando no elevador, então. Senhoras e senhores. Eu acho que a mensagem principal que eu tenho para dar sobre o meu negócio é: se tu tá disposto a olhar para ti mesmo com todo o cuidado, né, e tá disposto a melhorar o que tu puder melhorar, aceitar o que tu puder aceitar e transformar o que tu puder transformar, faça isso através de nós. Porque nós somos uma clínica multidisciplinar que atende o paciente de maneira global, na saúde física, na saúde psíquica, e que realmente vai lhe entregar o mais comprometido, sério e ético trabalho em medicina, saúde, odontologia, psicologia, nutrição e fisioterapia. E eu acho que foi 30 segundos mesmo. A gente que fala muito, eu tenho dificuldade de ser mais concisa, mas arrasou. Eu também tenho, mas eu me esforço o máximo. Mas é um esforço. Doutora Juliana, muito obrigada pela tua presença, pela disponibilidade, pelo teu tempo em estar aqui com a gente, Claro. dividir a tua experiência, nos contar a tua história, compartilhando todas essas coisas e esses insights que tu nos trouxe. Muito obrigada. Obrigada, tia. Eu agradeço muito, agradeço a Rádio 10, eu ouço muito, te ouço, te admiro, também te sigo nas redes sociais, também sou tua stalker e agradeço por essa oportunidade. Estou muito feliz, muito contente mesmo, muito, assim, inesquecível ter estado aqui. Doutora Juliana, eu que agradeço, quero dizer que sou fã, que o dia que for fazer minha cirurgia, que estou me programando, farei lá. Doutora Juliana, obrigada pela participação mais uma vez. E obrigada a você que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo no app da 10. Então, o Pitchcast dessa semana vai ficando por aqui, mas na próxima tem mais conversa, entrevista, para a gente interagir também. Obrigada pela tua companhia, até mais.